Quando eu coloquei o título de fertilidade, conversa sobre fertilidade e outras conversas também. Então, a intenção justamente era falar de várias outras coisas, não somente de fertilidade e associar um pouco da fertilidade. No caso, convidei a Cacá, que é uma personal, por sinal excelente, né? Obrigada. Então, para falar um pouquinho sobre exercício físico, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre fertilidade e pegando o gancho da atividade dela, que é uma atividade que ajuda na fertilidade, justamente a gente vai falar sobre isso, né? A Cacá quer falar um pouquinho sobre sua formação, o que você faz? Sim, obrigada aí primeiramente pelo convite, Jorge. Fico muito satisfeita, muito grata. Eu sou formada em Educação Física, faz mais de 10 anos que eu atuo, né, na área de personal training voltado para todos os ramos, funcional, emagrecimento, aumento de massa. Sou especializada, tenho pós em musculação, condicionamento físico, funcional, pilates, corrida. Então a gente trabalha de tudo um pouco, com todos os públicos, então trabalho desde jovens aos idosos, a gente também trabalha com pós-cirurgia, com o trabalho online. E eu gosto muito do que eu faço e eu estou muito feliz de estar aqui fazendo essa live com você. Hum, bacana. Deixa eu anotando as perguntas aqui. Então, uma pergunta inicial, né? Geralmente procura mais homens ou procuram mais mulheres para fazer exercício físico? Geralmente a maioria da procura realmente são as mulheres, mas esse cenário mudou muito. Antigamente era bem desproporcional, realmente as mulheres sempre, né, cultuavam mais a questão do corpo, cuidavam mais, mas hoje em dia os homens têm pensado muito, têm mudado a questão dos hábitos, né, de começar a treinar, de se cuidar bastante, né? E a internet também, a divulgação, as informações em relação à atividade física também ajudou bastante a também a gente resgatar esse público masculino a vir treinar, né? Ou junto com as esposas, ou sozinho, de forma individual. Mas as mulheres realmente são as que mais procuram mesmo. Mas os homens também tá vindo aí, os homens não estão ficando muito para trás, não. E geralmente eles procuram para fazer diariamente? Quantas vezes por semana que geralmente as pessoas procuram? Geralmente as mulheres elas são mais voltadas, né, para a questão do emagrecimento, né? A maioria quer emagrecer, os homens também, mas também os homens, muitos homens procuram pela questão de aumento de massa, né, de aumentar a massa muscular. Mas as mulheres, o objetivo delas é treinar pelo menos 2 a 3 vezes na semana, que é emagrecimento, glúteo, abdômen, né? Homem não, o homem também procura bastante para emagrecimento, mas às vezes é um trabalho às vezes mais específico, além do aumento de massa, às vezes o homem ele joga futebol, ele faz uma outra atividade física, ele faz um squash, ele faz um tênis, e aí ele quer ali dar uma alinhada na atividade física que ele faz no esporte, junto com a parte de treinamento, né? Aí você falou de uma coisa interessante, você falou de glúteo, como que é isso? Você procuram fazer exercício para o glúteo? Como que é? As mulheres gostam muito, né? Geralmente, até coloco com as minhas alunas, é importante sim, né? Treinar o glúteo, treinar o tríceps, né? Que é a musculatura do tchauzinho que a gente fala, né? Do abdômen. Mas a gente também precisa treinar membros superiores. Porque principalmente a mulher, quando a gente está um pouquinho acima do peso, a gordura ela não fica só localizada no glúteo ou no abdômen. Ela também fica na parte dos membros superiores. Ela vai para costas, ela vai para bíceps, vai para tríceps. Por isso também a importância de treinar membro superior em mulheres, para também diminuir a porcentagem de gordura total do corpo, né? Que às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô treinando, 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 mas eu não emagreço. Às vezes porque a mulher só tá focada em treinar perna e abdômen e esquece de treinar os membros superiores, sendo que ele faz parte do nosso corpo, não dá para excluir. Mas a maioria gosta mesmo de glúteo, abdômen e cardio. Os homens não, os homens são mais fáceis de adaptar, né? Eles gostam mais de uma coisa mais geral, mais específica, mas as mulheres geralmente elas são mais seletivas em relação a isso. Mais localizadas, né? E Mas o, quem que consegue atingir mais resultados? A gente sabe que as mulheres, de maneira geral, são super dedicadas, são mais dedicadas que os homens em muitos campos, né? No exercício físico, isso também acontece? Ou são os mais homens que atingem o objetivo? assim, em questão de foco, disposição, realmente depende do perfil, mas a maioria das mulheres elas realmente são mais
focadas. Quando elas querem, colocam um cisma, alguma coisa na cabeça, vai, vou começar a fazer, ela vai começar. Porém, questão fisiológica, né, dependendo da idade também, mas os homens, eles têm um metabolismo mais acelerado que as mulheres. Então, o resultado dele às vezes acontece um pouco mais rápido do que as mulheres. Mas existem mulheres, alunas minhas, que aconteceram de emagrecer até antes, de treinar casal, de emagrecer antes que o marido. Depende também da disposição, da quantidade de vezes por semana, em relação à idade, em relação de como estão os hormônios de cada um, se a pessoa está com a tireoide regulada e tudo mais. Alguma pergunta direta dentro da nossa especialidade. Alguém já procurou você porque queria engravidar? Então, por isso precisaria exercitar? Sim, já aconteceu. Já, mais de uma vez já. E assim, as pessoas. A importância da atividade física em relação a isso da fertilidade é muito interessante, porque muitas pessoas não acreditam, mas a obesidade, por exemplo, ela atrapalha na questão nossa da fertilidade, né? Porque com a atividade física, a gente vai ter vários benefícios treinando. A gente vai ter um equilíbrio metabólico, a gente vai ter o equilíbrio dos hormônios que ajudam na função reprodutiva nossa, vai aumentar o nosso libido, a nossa disposição, questão cardiovascular, vai baixar a nossa pressão arterial. Então, realmente, atividade física, para quem está querendo engravidar, é uma opção boa, barata, a gente não vai gastar muito, e você vai cuidar da sua saúde. Então, é uma opção muito legal para quem está querendo engravidar. Como também tem gente que vem gestantes procurar também bastante, gente que já está grávida, quer continuar treinando. Então, assim, a atividade física colabora muito na questão da fertilidade, tanto feminina quanto masculina também. E, assim, geralmente é porque elas estão gordas ou porque estão magras demais? Qual que é? Ou a pessoa nem sabe disso, que magreza também pode atrapalhar. Exatamente. Geralmente a maioria é porque está um pouco acima do peso. Realmente a pessoa está acima do peso e ela Não quer, pode ela falar quer gorda, ficar. né? Não pode falar É, gorda. está acima do peso e ela quer estar um pouco mais saudável para a gravidez. E tem gente que já aconteceu de alunos começarem a treinar comigo e nem sabia que estavam grávidas e começaram a descobrir depois. Claro que assim, o treino ele vai mudar. Se a pessoa, se eu pegar uma aluna agora que ela está gestante, se ela nunca treinou, o treino dela vai ser diferente daquela aluna que já treinava e se tornou gestante depois. Então, o método do treino vai ser totalmente diferente, a intensidade, a carga, tudo mais. Mas geralmente procuram porque estão um pouco acima do peso, e aí quando elas querem engravidar, elas querem estar um pouco melhor em relação ao corpo, porque elas pensam, nossa, mas aí eu vou engravidar, eu vou ficar mais acima do peso do que eu já estou, né? Vai juntar a gravidez Hum. junto com o que eu tô. Então, geralmente procuram por isso. Eu só tive uma aluna só em especial que realmente ela me procurou, ela até era uma aluna especial, uma deficiente física, e ela me procurou realmente porque ela estava querendo melhorar a questão da fertilidade dela, também ia congelar os óvulos, então ela quis juntar atividade física para vários benefícios. Então foi bem interessante também o trabalho com ela. Você já viu muitas mulheres que têm essa consciência de que é importante fazer exercício de maneira regular, moderada, por conta de preparar-se para engravidar ou facilidade para engravidar? Tem essa consciência ou são poucas pessoas que têm essa consciência? São poucas, sinceramente são poucas. Geralmente a maioria. E por isso que é até legal, interessante essa live para a gente estar trazendo essa informação para o pessoal. A maioria das pessoas, elas se prendem na questão da atividade física muito no objetivo estético, né? Sem pensar na questão da saúde. Pensando que, assim, a atividade física ela não é só boa para a questão da fertilidade, ela pode evitar várias doenças, como um câncer, como uma questão até de Alzheimer e tudo mais, até do Covid que a gente estava vendo, a questão de melhorar a nossa imunidade também ajuda muito. Então, às vezes, eu falo para todos os meus alunos, o objetivo estético é importante, ok, é legal, mas deixe ele como último, como aquela última consequência. Vamos pensar em todos os objetivos de prevenção. Se eu notar numa lista todas as prevenções, o que a atividade física pode trazer, eu falo, a gente convence todo mundo a treinar. E já teve algum homem que procurou atividade física para melhorar a fertilidade? Homem? É difícil, viu? Às vezes é muito difícil, nunca aconteceu comigo. Pode ser que até ele tinha esse objetivo em mente, mas às vezes um homem principalmente eu que sou personal, que sou mulher, às vezes ele ficou mais constrangido. Na verdade, eu fico sabendo as restrições dos homens através das mulheres, né? Das esposas, né? Às vezes
O homem, ele esconde mais se ele tem um problema de pressão arterial, se ele tem uma dor na lombar, se ele tem uma dor no joelho. Quem me entrega mais são mais as esposas, mas isso é normal. Com o tempo, a gente, quando eu vou fazendo avaliação física nos alunos, a gente vai batendo papo, aí eu vou descobrindo um pouco mais. Mas os homens são mais fechados nesse ponto. As mulheres, elas se abrem mais, elas falam mais todas as restrições, onde tem dor, o que ela quer. O homem não, o homem ele é mais contido. Mas nunca chegou assim alguém diretamente me procurar nessa questão de fertilidade masculina, não. Então, e na verdade é porque os homens, de maneira geral, não sabem É, que, também, tem isso. que não sabe que. Então, dentro disso que eu trouxe até alguns dados, né, para que as pessoas saibam que realmente o exercício físico tem uma participação importante e quem não faz pode estar prejudicando sua fertilidade e também aquele que faz demais. Agora, em relação à mulher, as coisas interessantes que eu queria falar aqui é a mesma coisa. Quando a mulher faz muito exercício, né, ela também pode se prejudicar. E não sei se você já notou, Cacá, alguma vez alguma mulher chegou se queixar que a menstruação dela foi suspensa depois que ela começou a fazer atividade física muito intensa? Já aconteceu isso? De procurar você? Sim, acontece, né? Tem até um nome que a gente fala assim no meio do esporte, que é a tríade da mulher atleta, né? Que geralmente acontece, ou se não, desregula a menstruação, ou se não ocorre totalmente a pausa da menstruação, às vezes também falta de apetite, também a massa óssea que também reduz. Como você falou, geralmente é muito pouco falado em questão dos homens. Realmente o pessoal só acha que isso da atividade física em excesso só tem consequência com as mulheres, mas aumentou mesmo o índice dos homens também, porque o homem também que é muito mais competitivo, gosta de treinar, então também tem consequências em relação à fertilidade também sim. Tem mulheres que me procuraram em relação a isso. Teve uma época que eu trabalhei em lugares, testes, as mulheres tinham que fazer testes militares, né, para passar em provas, em concursos, e às vezes acabava treinando um pouco a mais além da conta, né? E aí o que acontece? Existe tratamento sim, dá para deixar esse quadro reversível. O ideal quando isso acontece é a gente, primeiramente, reduzir a carga de treino, diminuir a carga de treino e procurar também, principalmente, uma nutricionista para fazer uma dieta balanceada que equilibre a questão hormonal do corpo. Então, se a mulher que esteja nessa situação, a primeira coisa, reduzir a carga de treino. Não tem como, vai ter que reduzir. Não adianta você vai querer continuar treinando nessa mesma intensidade, porque deixou de ser saúde, né? Tá acabando já te prejudicando na questão do corpo, né? Então não é legal. O que a gente promove é a saúde. E como tudo na vida, tem que ter um equilíbrio, né? Nada é muito demais e nada é muito de menos. Antigamente, a Organização Mundial de Saúde indicava a gente treinar pelo menos 2 vezes na semana. Hoje em dia, pelo menos 3 vezes. E é o que eu falo, no mínimo 3, mas tem que ter pelo menos um dia ou 2 dias na semana que você tenha o descanso, que você deixe o seu corpo relaxar, que o organismo respire, que ele pense. Agora, tem gente que vai fazer todo dia, que vai fazer às vezes 1h30, 2 horas, que pode estar ocasionando o famoso overtraining, aí, né? Tanto em homens quanto em mulheres. As pessoas às vezes têm essa falsa ideia de quanto mais melhor, né? Mas a gente é como uma máquina. Se exagera, também gasta demais também, né? Então, realmente, acho que uma boa maneira da mulher saber se está exagerando nos exercícios físicos é se a menstruação começa a se alterar. Se a menstruação começou a alterar, vai no seu ginecologista e veja que talvez Sim. esteja exagerando, né? E agora eu vou falar um pouquinho de obesidade, né? Que acho que é a principal, os clientes que mais te procuram é por causa do aumento de peso, né? E como é que a mulher sabe que ela está no peso normal ou acima do peso? Como é que você vê isso? Então, existem vários testes. Tem o primeiramente mais básico, todo mundo conhece, que é o famoso IMC, né? Que a gente calcula, né, o peso pela altura ao quadrado. E aí existe uma tabelinha. Eu tenho até uma tabelinha aqui, mas quem quiser ver, tem uma tabela. Se você digitar no Google, tabela do IMC, vai ter lá o resultado que você vai pegar pelo seu peso, dividir o peso pela altura ao quadrado. O resultado que dá, você vai olhar nessa tabela. Por exemplo, abaixo de 18,5, está dando abaixo do peso. Entre 18,6 e 24,9, você está dentro do peso ideal. Passou de 24,9 desse resultado, epa, vamos pensar um pouquinho que está acima do peso, que a gente não considera saudável. Então, o MC, na verdade,
É a primeira fórmula que a gente faz, mais básica, para saber se a pessoa está dentro do peso dela. Mas na realidade, hoje em dia, o que a gente utiliza mais, que é uma medida que vai deixar a gente vai trazer mais exata, mais certeza, porque o MC, por exemplo, ele te dá de uma forma mais básica geral, mas ele não difere a massa magra da gordura. Por isso, hoje em dia, existem testes, como a biopedância, que é a balança de biopedância, ou você pode agendar também no seu convênio, que tem as máquinas, ou o teste do adipômetro, que é o teste do Pollock, que a gente pega 7 gorduras corporais, e aí tem o cálculo da porcentagem de gordura em relação ao gênero, masculino ou feminino, e em relação à idade. E aí, se a pessoa está abaixo dessa porcentagem de gordura, de acordo com a idade dela e do gênero, aí a gente está vendo que ela está acima do peso. E aí entra o trabalho tanto nutricionista como profissional de educação física. Eu com meus alunos, a gente faz esse trabalho de fazer a avaliação física. Então, o primeiro contato que tem com o aluno, além do bate-papo, é fazer essa avaliação, para eu conhecer o aluno, para saber como ele está em questão de saúde, se os exames dele estão em dia, se ele está acima do peso, quanto que ele está de porcentagem de gordura, para eu falar para ele, ó, você tem que chegar nessa gordura tal, para a gente estar no limite de saudável, para não ter doenças futuramente, seja cardiovasculares ou outras. Então, não sei se as pessoas sabem, né? Mas nos Estados Unidos, ó, 35,5% dos homens acima de 20 anos estão acima do peso, né? Já estão obesos. Então, isso é uma constatação que no Brasil talvez seja um pouco menos, né? E uma coisa desagradável também, que a obesidade também está associada a também a questão, e a obesidade com síndrome metabólica está associado com a diminuição da testosterona e com isso também ocorre um problema sexual também, tem menos testosterona, por conta disso acaba que a questão sexual pode ficar comprometida também, né? Isso é uma coisa que algumas pessoas não sabem em relação a isso, né? E as mulheres também, nos Estados Unidos também, é quase a mesma porcentagem de mulher obesa, até um pouquinho mais. Tem até um pouquinho mais de mulheres obesas. E não sei se vocês sabem também, a obesidade está relacionada a abortamentos também. Então, mulheres que são obesas, além de ter menos possibilidade de engravidar, ter menos, responde menos aos hormônios, tem menor taxa de gravidez quando a gente faz fertilização in vitro e também tem mais abortamento e mais complicações durante o parto, inclusive de forma sistêmica, hipertensão arterial, quer dizer, então é importante que a mulher até se prepare para a gravidez. Você já teve mulheres que te procuraram por causa disso, porque ela queria engravidar, ela queria depois ter uma gravidez mais tranquila, por isso que ela foi se preparar fisicamente? Sim, já aconteceu. E isso sim é muito legal. A gente fica muito feliz quando acontece isso, porque a pessoa realmente ela está pensando não só na saúde dela, mas também de ter uma gravidez com um percurso, né, saudável. Mas aconteceu sim, e é muito legal que eu falo. O nosso papel como professor de educação física é a prevenção. Então, o certo realmente é procurar uma ajuda profissional para saber qual é o melhor procedimento para você ter um emagrecimento saudável, para você realmente, quando você for engravidar, não ter essas ocorrências, esses problemas, como você disse, da questão da pressão arterial, a redução da fertilidade. Porque o que acontece? Quando a gente está realmente acima do peso, o nosso metabolismo ele está todo desorganizado, ele está desacelerado, como também a nossa gordura também está maior. E isso atrapalha na questão dos hormônios que regulam a parte reprodutiva nossa. Então, realmente, ficar acima do peso não vai atrapalhar, em geral, vai mexer com tudo, né? O corpo é muito ligado. Principalmente em questão das mulheres, também por causa da questão da fertilidade, vai atrapalhar demais mesmo. Então, o ideal é que a gente faça a prevenção, o ideal é que a gente já treina sempre, desde adolescente, né? Já começar lá com esporte, atividade física, realmente para quando a gente se preparar, tanto o homem quanto a mulher, para a gente fazer esse percurso mais saudável mesmo. E uma coisa que mais relacionada à obesidade também, que as mulheres não sabem, se ela chegar a perder em torno de 10 quilos ou perder 5 a 10% do peso, aquelas pacientes que não ovulavam por conta da obesidade, ela passa a ovular. Chega até a 90% das mulheres passa a ovular e desse tanto, algumas acabam engravidando. Então, para mostrar a importância realmente da influência da obesidade na fertilidade. Então, é um dado extremamente relevante. Quer dizer, se você perder 5 a 10% do seu peso,
Se você não ovulava, quer dizer, que a paciente que menstrua cada 2, 3 meses, provavelmente ela não está ovulando. Então, se ela perder Sim. esse tanto, provavelmente ela vai ovular e com isso vai acabar engravidando. Então, daí a importância realmente dela procurar essa ajuda, vamos dizer assim. Isso é especialmente importante, não sei se vocês sabem também, que tem a síndrome dos ovários policísticos, que é diferente de ovário policístico, eu costumo falar diferente de cisto de ovário. A paciente com síndrome de ovário policístico, elas têm a obesidade como um problema em 30% a 60%. Quer dizer, praticamente metade das mulheres com ovário policístico, ela tem um peso acima do esperado. E o que acontece isso? Ela com um peso acima do esperado, ela tem mais, logicamente, mais tecido gorduroso, que converte, que tem mais testosterona, ela tem testosterona no ovário, aí ela tem mais apetite, fica com mais vontade de comer, fica mais obesa, e com isso fica um ciclo vicioso que acaba prejudicando. Por isso que é importante quebrar isso de alguma forma. Uma das maneiras, talvez seja, procurar ajuda especializada, que seria alguém que faça emagrecer, ou através de exercício físico, por intermédio de exercício físico, ou se não, também associado à dieta. Então é muito importante isso. E quando a paciente tem um certo grau de obesidade, aí tem que fazer um programa individualizado, né? Então aí que ela precisa de uma ajuda pessoal. Agora, dentro disso, você teve algum caso de pacientes que tiveram que fazer cirurgia para poder depois não conseguiu emagrecer, teve que fazer cirurgia para depois fazer o treinamento com você? Geralmente é que eu falo assim, eu sempre falo para todos os meus alunos. É mais barato a gente gastar com atividade física do que lá na frente gastar com remédio ou com cirurgia, né? Então sempre vamos tentar a opção que é mais saudável, aquela que a gente consegue fazer, que vai ser bem para você numa forma geral, que é a atividade física. Graças a Deus comigo nunca aconteceu do aluno vir e depois ter que fazer mesmo a cirurgia. Deu para a gente fazer um trabalho. Já aconteceu de alunos que já fizeram cirurgia, fizeram bariátricas, e depois ele tem que ter um acompanhamento específico, me procurar. Por isso que eu falo, a prevenção, a gente entra mais com o papel da prevenção. O que acontece, às vezes, é mais cirurgia, quando a pessoa teve uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de algum acidente, aí ela procura a gente também para retomar a questão do tônus muscular. Mas que fez uma cirurgia por causa de tentou e depois não conseguiu o resultado e foi fazer cirurgia de emagrecimento mesmo assim, graças a Deus não rolou. Porque a atividade física, quando a pessoa começa a fazer e começa a ver o resultado, começa a ver a disposição, e em relação a tudo, não só a questão do resultado estético, o seu desempenho no dia a dia, a questão mental, melhorar sua flexibilidade. Tem gente, por exemplo, o diabético que começa a treinar e não precisa tomar mais um remédio. Aquele também tem pressão arterial, reduz a carga de remédio que está tomando, porque a atividade física está colaborando. E aí isso vai motivando a pessoa. Eu até falo que quando um aluno me procura por um problema de saúde que ele já teve, ele fica muito mais focado, porque ele não quer passar por aquilo novamente, ele não quer passar mal, ele não quer ficar doente de novo. Aquele que nunca teve alguma coisa, que quer fazer uma prevenção, ele procura mais a questão mais estética. Mas aquele que já tem alguma restrição, por exemplo, um problema de saúde, ele realmente procura mais ainda o trabalho específico, ele foca mais ainda, porque ele sabe que aquilo ele necessita daquilo para ele se sentir bem e ficar melhor. Então, graças a Deus, assim, questão da pessoa não conseguir fazer cirurgia depois, não aconteceu, não. Só depois da cirurgia que vem para mim. Acho que é importante esse conceito, né? E de que realmente o exercício físico para a fertilidade é muito importante. As pessoas não têm noção disso, né? Assim como outras coisas da saúde, né? Que é fumar demais, comer demais, droga demais, tudo isso faz mal. E o exercício físico, eu acho que você deve ter observado que várias dos seus clientes, das suas clientes que eram mais o sobrepeso, ela começou a fazer exercício e você notou tudo isso, né? A regularização da menstruação talvez seja uma forma até de você dizer que está indo bem Você acredita que existem até mulheres, às vezes, que elas estão com cólica? Tem muita mulher que sofre com muita cólica menstrual. E a pessoa fala, tem aluna minha que desmarca a live, eu não vou treinar hoje, porque eu tô com bastante cólica. Não, por incrível que pareça, você vai treinar e vai melhorar a sua cólica. Eu falo, pode confiar, que até nisso a atividade física, ela entra nesse requisito da cólica. Em relação aos homens, a questão da fertilidade,
que você me perguntou lá até atrás, eu esqueci de responder um detalhe, ele não procura com esse objetivo, perguntando sobre. Geralmente, em relação à fertilidade, o homem pergunta, principalmente os mais jovens, na questão de anabolizantes, né? Na questão de se eu for tomar, vou perder meu libido, o que vai acontecer, na questão hormonal. Então, o homem, ele pergunta na questão mais fertilidade em relação mais à questão dos anabolizantes. Essa questão de anabolizante, você tem observado muito isso? Tem aumentado bastante a procura, e não só dos homens, tem muitas mulheres também procurando. E o que eu falo pro pessoal, a questão dos anabolizantes, né, a gente está mexendo com o nosso sistema endócrino, né? Então, tem que ir num médico realmente, se você realmente precisa e necessita daquele hormônio. Às vezes tem mulheres que realmente, por exemplo, a falta de testosterona na mulher vai dar mais fadiga, ela vai ter mais cansaço para fazer as coisas do dia a dia, para fazer uma atividade física, ela vai ter realmente mais dificuldade. Então, por isso ela tem que procurar especificamente um ginecologista ou endócrino para fazer os exames, para ver se realmente ela está com a falta desse hormônio, para ver o que vai fazer. Mas tem muita gente querendo tomar sem informação, nem sabe se está precisando, está querendo tomar por questão estética, porque algum amigo falou, porque achou que deu resultado. Não, esse não é o caminho. Tem que procurar um médico. Primeiramente, atividade física e a dieta balanceada. A questão hormonal, realmente, só se você realmente está com uma falta daquele hormônio. Não é para tomar assim de uma forma como se fosse um remédio, um Dorflex para dor de cabeça. O pessoal está realmente aumentando muito a procura disso e isso realmente é preocupante. Mas você tem observado que homens ou mulheres estão tomando para melhorar a performance deles, para apressar o processo de emagrecimento ou para ficar o corpo mais sarado? Você tem observado isso ou geralmente eles escondem isso? E você percebe? A gente, né, que é professor, né, há muito tempo, a gente percebe, né, quando a pessoa começa realmente a tomar alguma coisa, né? O resultado, ele é muito acelerado, né? Ele muda muito. Mas tem muita sequela, tem muita consequência, principalmente na parte reprodutiva, tanto de mulheres e de homens. Questão da menorreia das mulheres. Tem casos de homens que tomam anabolizantes, perde a libido, acontece. Mas a maioria das pessoas, elas querem resultado rápido, em pouco tempo. E aí acha que na procura desses anabolizantes, o resultado, tanto, geralmente as mulheres mais para emagrecimento e os homens mais para ficar no aumento de massa, ficar mais tonificado. Mas a galera tem que entender que a questão hormonal realmente é uma questão preocupante. Pode ser que agora você não sente as sequelas de que você está tomando, porque você está jovem, mas lá na frente pode ser que você pague um pouco o preço disso. Eu acho que vocês, profissionais da educação física, acho que tem que alertar isso, porque realmente em termos de reprodução humana, o hormônio masculino que tem mulheres tomando justamente para ficar com o corpo mais sarado mais rápido, e os homens também, né? E isso tem um comprometimento. O homem, por exemplo, ele pode ficar até sem espermatozoide. Ele pode ficar com uma coisa que a gente fala de azospermia, só de ele tomar o hormônio. E o que acontece com esses homens também, é que tem outras sequelas também. E pode ficar com o testículo menor. Então, a mulher, ela muda o timbre de voz, aumenta o pelo, e algumas coisas não voltam. Então, ela vai ficar com essa sequela. Então, por isso que é melhor procurar alguém, né, para fazer o exercício físico de acordo e evitar usar as drogas, nesse caso, hormônios. E esses hormônios, com certeza, alteram a fertilidade. E, por Sim. vezes, geralmente, assim, quando é obesidade e tal, quando volta ao normal, fica normal. Agora, tem algumas drogas que não voltam mais ao normal. Então, por isso que é importante você evitar usar a droga como meio de você atingir o fim de maneira mais rápida, né? Porque você vai acabar se prejudicando mesmo. Então, eu acho que essa mensagem é extremamente importante, que o exercício físico é extremamente benéfico para a fertilidade. Eu acho que as mulheres deveriam procurar fazer isso até mesmo antes de procurar o médico, porque isso aí vai fazer uma diferença. Logicamente, que para fazer isso ela for jovem também, né? Uma coisa que é importante saber, que as mulheres saibam também, principalmente no seu público, que você tem bastante pessoas em idades
idade que está na fase procriativa, vamos dizer assim, na idade fértil, né? É importante saber que ela tem que passar pelo ginecologista, ver se como que está a reserva ovariana dela, né? Isso é uma coisa que as mulheres não sabem, que mesmo as mulheres com 30 anos de idade, ela pode já ter poucos ovos que não vai poder ter no futuro o nenê se por acaso ela não correr. Então é importante ela fazer uma avaliação da reserva ovariana para ela guardar os ovos para o futuro e não simplesmente ficar cuidando do corpo externo. Tem mulher que chega no consultório, mas doutor, eu tenho poucos ovos, mas eu sou tão saudável, eu me alimento bem, eu faço exercício, e como que agora meus óvulos estão ruins, né? Eu falei, mas o organismo não sabe disso, lá dentro continua igual. Os seus ovos têm 35, 40 anos, são 40 e tantos anos. Isso o tempo não vai voltar. Então, por isso que é importante essa mensagem para as pessoas que estão pensando no corpo, né? Às vezes, né? Acho que deve ser também o caso de muitas mulheres que elas estão querendo ficar bonitas, né? Para de repente arranjar até um maridão, né? Mas esquece um pouquinho da fertilidade. Então, procure ver a sua fertilidade, o seu potencial reprodutivo, porque às vezes não pode não acontecer de encontrar o homem perfeito, mas dá para congelar os ovos e depois fazer uma produção independente, né? Agora, talvez Sim. as pessoas não sabem, muitas das pessoas que estão te assistindo talvez não saibam, que hoje tem a produção independente, hoje está cada vez mais comum a mulher procurar fazer isso, e por conta disso tem muitos bancos de sêmen no Brasil que tem até sêmen importado. Então, até com uma qualidade seminal melhor. Aí vão falar assim, caramba, o importado é melhor que o brasileiro. Não é isso, não. É que alguns países é permitido, é legal e ético a pessoa vender o sêmen. No Brasil não pode. Então, a doação do espermatozoide é um pouco mais difícil de ter no Brasil. Enquanto que o importado, a pessoa simplesmente vai lá no banco de sêmen e vende o espermatozoide. E isso a gente, no Brasil tem banco de sêmen que acaba tendo um resultado até mais favorável. E com isso a paciente pode escolher quem que vai ser o futuro pai, né? Mas isso ainda tem um certo tabu, né? Tem um certo tabu. Mas era importante as mulheres saberem que isso tem essa possibilidade. Estou falando um pouquinho mais, acho que justamente porque deve atingir um público de pessoas que estão Sim. cultuando o corpo, né? E talvez Isso é muito esquece da importante. parte fisiológica. Outra coisa importante também, já em relação ao homem, a pessoa pensa de ficar bonito, bonitão e tal, porque ele com 50, 60 anos, 70 anos, ele pode ser pai. E realmente pode ser. Mas, por outro lado, hoje é sabido que homens a partir de 35 anos também começa a cair a fertilidade. E homens mais velhos podem ter filhos com problemas também. Então, também diminui a taxa de gravidez, né? E também filhos de homens mais velhos podem ter filhos com Alzheimer, futuramente, né? E uma coisa que as pessoas não sabem, com autismo, a taxa de autismo de homens que são pais mais velhos também, isso acontece. Então, a natureza também ela é democrática, né, em relação a isso. Então, não é pensar que é só a mulher, o homem também acaba pagando um preço por ser pai mais velho também. É que a gente tem essa impressão, as pessoas têm essa impressão de que o problema é feminino. Na verdade, sempre é do casal. Agora, é feminino porque o tratamento cai mais sobre a mulher. Então, para os professores de educação física, né, que estão lá com as mulheres fazendo ginástica, pense nisso que é bom alertá-la para procurar o seu ginecologista para ver a avaliação da reserva ovariana. E agora um dado interessante é o seguinte, né? Tem um trabalho que foi publicado em 2015, que é um trabalho estatístico americano, que eles gostam de fazer estatística, né? Que se a mulher congela os ovos, depois vai ter filho no futuro, e se ela esperar encontrar o homem perfeito, tem uma taxa de gravidez. Se ela usar o banco de sêmen, tem outra possibilidade de engravidar. Tem um número que eu decorei, é o seguinte, se a mulher, né, ela vem congelar os ovos aos 37 anos, na verdade é melhor congelar com menos idade, então se ela congelar os ovos aos 37 anos
E depois ela vir com 44 anos, tentar engravidar, e não querer utilizar sêmen de doador, né? E a possibilidade dela engravidar é somente 4%. Se ela congelar, aí pode aumentar um pouco mais. Agora, se ela falar assim, eu vou usar sêmen de doador, a taxa de gravidez chega a 51%. Se ela congelar e falar assim, eu vou usar o sêmen de doador, se não encontrar o homem, e aumenta para 51%. Isso mostra que depois dessa idade, talvez a coisa mais difícil também é encontrar o homem que vá. Então, se você guardar aos 37 anos, olha, é bem diferente. Se você guardar os ovos aos 37 anos e for ter filho 7 anos depois, ainda você tem essa possibilidade de ter filho, mais 51% de possibilidade. Então, pense nisso e essa questão também de se eu vou só encontrar, se eu vou ter filho só se encontrar o casal perfeito, o homem perfeito, às vezes isso não acontece. Quer dizer, boa parte das vezes isso não acontece mesmo. Então, pense nisso. Você fica só cultuando o corpo, né? E os ovos já estão indo pro beleléu, né? Então, é isso que eu queria falar. E aí, Cacá, você gostaria de falar alguma coisa a mais? Eu acho interessante que você, como a gente estava abordando aqui, as pessoas entenderem que a atividade física, como tudo na vida, tem que ter um equilíbrio, né? Então, o ideal, hoje em dia tem bastante opção para a gente treinar. A gente viu aí com a adaptação até da questão do Covid, né? Quanto lives a gente teve aí de vários profissionais online, de graça. Então, não tem desculpa, né? Realmente basta querer, basta treinar. Então, o ideal é que você faça com um profissional de educação física. Eu sempre falo, pelo menos treinar umas 3 vezes na semana, ter uma dieta balanceada. Existem estudos novos que mostram que o HIIT, por exemplo, que é um treino de um método de treinamento curto, com alta intensidade, com treinos de meia hora, de 20 minutos, que você consegue resultado, consegue o processo de emagrecimento. Então, aquelas pessoas que falam, eu tenho pouco tempo para treinar, mesmo que tenha pouco tempo, que seja 30 minutinhos reservado no seu dia, já é o suficiente, não só para cuidar da questão de emagrecimento, ou da questão da estética, mas principalmente da sua saúde, né? De tudo que a gente falou, não só da questão da fertilidade, mas doenças cardiovasculares, imunidade e muito mais, né? Mas procure um profissional de educação física, faça uma avaliação física, faça os seus exames em dia, né? Que é muito importante. Dependendo dos exames, realmente, se você não sabe como está, por exemplo, a sua tireoide, você pode treinar, se matar de treinar e às vezes não vai ter o resultado porque você não sabe como que está a sua questão hormonal, a sua questão metabólica. Então tem que fazer os exames. Entrega os seus exames também para o profissional que está te treinando, para ele também te conhecer um pouco melhor. E é isso mesmo. Obrigada aí pelo convite, né? Então, vou falar algumas coisas mais. Isso que você falou é extremamente importante, né? A ajuda do profissional é essencial, né? Porque às vezes está exagerando, né? Às vezes está fazendo de menos porque você não chega à conclusão. Isso que você falou da tireoide é importante também, né? Porque às vezes tem uma doença e aí por isso que o resultado não vem, né? E uma outra coisa que você falou também é a questão da online, né? Hoje tem a consulta online, né? Que você pode consultar um médico à distância. Até tem alguém que está perguntando como fazer uma consulta comigo, né? Hoje é muito fácil encontrar qualquer pessoa, né? Até se você não encontrar a pessoa no Google, você fica até falando, o que é essa pessoa? Como que essa pessoa não... Então, até estranho, né? Então, quem quiser, é muito fácil encontrar qualquer pessoa, né? É só botar o nome que você vai encontrar. Obrigado por aceitar o convite de falar. E realmente é extremamente assim, difícil convencer a pessoa a emagrecer. A pessoa tem que ter essa consciência e realmente melhora muito a fertilidade se a pessoa se estiver dentro das condições normais de peso. Isso muda muito. Então, por isso que é importante realmente procurar um profissional da área de atuação, no caso seu de educação física, né? Obrigado. Sim. Obrigada a você também pelo convite. Foi uma honra aí ter. Também me acrescentou muita informação aí que você trouxe para mim também, muito legal. Até não só pessoalmente, como também até para a gente também fazer essa troca, também falar para
principalmente público feminino, que também o público feminino acaba também passando essa informação em casa, seja para o marido, seja para o irmão, seja para alguém mais próximo. Então, é muito interessante. Mas o ideal é isso mesmo, fazer atividade física de forma regular, sempre com tudo na vida, no equilíbrio e de forma bem orientada. É. Isso que você falou é interessante também, porque tem pouca gente assistindo agora, mas depois a gente fragmenta esse vídeo e Vai milhares de estar pessoas salvo. estão. Então, acaba sendo bem produtivo. Eu acho que foi importante. E é importante essa conscientização. Faça exercício de modo regular para a tua saúde e também para quem tem filho, para melhorar a sua fertilidade. Tchau, Sim, tchau. sim, com certeza. Obrigada, até mais hoje. Até a Tchau, próxima. tchau.